Meu nome é Renato, eu trabalho na área de engenharia, na indústria farmacêutica, no departamento de engenharia. Sou formado em engenharia mecânica e tenho 59 anos. E eu sempre gostei de música, desde criança. E tentava tocar alguns instrumentos de ouvido, mas sempre com limitações. E aí gosto muito da questão do instrumento de sopro. Sempre tive curiosidade em tocar o clarinete. E aí eu chegou uma hora que a sombra venceu, que Jung, o grande psicanalista, ele fala que nós temos uma voz que fala ao ouvido da gente e chama sombra, né? E ela sempre vence. Então ela dizia assim: "Ah, vai tocar seu clarinete, é seu sonho". Aí eu falei: "Eu tenho que realizar esse desejo, esse sonho". E aí eu comecei a pesquisar, na internet, encontrei a escola Nova Aliança. Eu nem tinha ainda comprado o clarinete. Aí liguei, fui muito bem atendido pelo Vinícius, me deu uma aula de educação, respeito, uma aula de como se deve tratar as pessoas e me explicou detalhadamente como é o clarinete, como funciona, que ele tem professor, né? Na época ele falou, tem um professor aqui disponível. E eu resolvi comprar o clarinete. Comprei um clarinete mais barato para iniciar, porque eu precisava saber se eu iria me adaptar ao instrumento. Aí marquei a primeira aula, fui muito bem recebido e ele me apresentou o professor Perácio. E aí foi realmente uma amizade incrível, porque além de um grande professor, ele é um ser humano nota 10 que eu admiro a cada dia. Então, aí na primeira aula, eu levei o instrumento, o clarinete ainda estava tem o estojo do instrumento, ele estava num saco plástico, aí eu não sabia nem montar o instrumento. E aí o professor Perácio me explicou como fazia a montagem do instrumento, aí montou. E aí nós começamos a estudar com os primeiros métodos, e do Zorubenck e outros métodos, os melhores métodos utilizados em sopro para a área de clarinete. E a escola ela tem uma metodologia voltada muito para teoria e prática. Por exemplo, você tem a aula teórica, porque eu tinha dificuldade na leitura à primeira vista, pegar uma partitura, olhar e já sair tocando. Não tinha, eu não sabia fazer isso, eu não tinha a mínima condição. É com as aulas teóricas, ensinando desde o que é um pentagrama, uma nota, eu fui aprendendo, e a partir daí das aulas teóricas, quando chegava na aula prática, eu já tinha noção do que é o instrumento e do que é a leitura, da parte de divisão, da parte rítmica, que é importante. Aí o professor Perácio, de uma maneira, né, pegando exercícios simples para melhorar o sopro, e aí, o que que aconteceu? Eu chegava em casa empolgado, porque os primeiros dias, como o clarinete é um instrumento de sopro, aí as pessoas, elas riam na minha cara, falavam, pô, você está tocando desafinado, porque as primeiras notas. Aí eu continuei, né, as aulas com o professor Perácio, e aí o Perácio é o seguinte, ele diz assim, o que é que você gosta de tocar? E a escola é assim, a Nova Aliança. Se você gosta de música country, ou música gospel, ou jazz, ou choro, eu dizia, "Ah, eu gosto muito de choro, mas eu quero aprender também jazz. Eu sempre tive curiosidade de entender como é que funciona essa parte de improvisação do jazz. E aí foi assim, ele falou, nós vamos tocar a música tal. Aí ele pegou um choro. Eu lembro que teve a primeira apresentação de fim de ano, onde a escola reúne os alunos. Aí o que foi que eu toquei? Rapaz, é incrível. Não tinha a menor noção do instrumento, já toquei carinhoso. Era um sonho meu poder tocar um choro carinhoso no clarinete. A partir daí ele começou a pegar os livros de jazz e começou a ensinar a linguagem, porque o jazz é uma linguagem diferente da música popular brasileira. A divisão é diferente, o tempo, né? Você geralmente toca no contratempo, já não toca no tempo forte, como é a música brasileira. Eu comecei além de tocar choro, tocar jazz, e o professor falava assim, ó, o método é esse,
está aqui a partitura, vamos, um, dois, três, e já saía tocando, e ele tem uma leitura incrível, ele tem uma noção rítmica, é um professor maravilhoso. E aí eu comecei a efeito mimético. O que é o efeito mimético? É você começar a fazer o que o outro faz. Então, no efeito mimético, eu comecei a seguir a linha do professor Perácio. Então, hoje eu tenho uma leitura assim incrível para a primeira vista. Ainda tenho que aprender muito, tenho muita dificuldade, mas eu pego uma partitura assim, eu já saio tocando. E aí eu comecei em casa, os primeiros dias, as pessoas criticavam, dizer que estava desafinado, e aí eu comecei. Você não pode desistir. As primeiras vezes você não começa tocando bem. Ninguém começa correndo. As pessoas começam, ela vai engateando, aí cai, bate a cabeça, chora, levanta. Daqui a pouco você cresce, você já está correndo. A criança é assim. E nós também somos assim no aprendizado. Aí eu comecei a tocar, ouvia críticas, aí insisti. Aí com o tempo eu vi que ninguém criticava mais. Aí eu falei assim, eu acho que eles acostumaram com o som. Aí passou os dias, eu continuei tocando. Aí quando foi um dia, meu filho falou assim, poxa, tá ficando bonito. Aí eu continuei. Aí minha mulher falou assim, ah, gostei, viu? Tá ficando afinado. Aí quando foi um dia, eu fui aplaudido. Então a vida é assim, você começa errando, ouvindo críticas, mas a crítica é para você melhorar. Aí um dia as pessoas param de criticar, aí passa o tempo, aí você recebe o aplauso. Por que esse aplauso? Esse aplauso é o resultado da sua determinação, de você ter disciplina e saber aonde você quer chegar. Se você tem o objetivo de tocar uma música, de ser bom no instrumento, você não pode desistir. Ah, o primeiro exercício difícil, por exemplo, o clarinete, ele tem o maior salto da história da música, que eu acho, é você passar do lá para o si. É dificílimo você sair da nota lá e mudar, mas como eu erro, como eu errava aquilo. Aí tinha um tal de guincho. Eu pensava em guincho. Guincho é o que? É um caminhão? Que, não, o guincho no clarinete é você fazer aquele barulho que sai parecendo uma corneta. Você, em vez de tocar nota, ela sai um som estridente. Aí eu guinchava, mudava, mas eu não desisti. Então, o instrumento é assim. Todas as pessoas que conseguem um resultado maravilhoso na sua arte, ou em tudo que faz, elas insistiram naquilo, elas tiveram disciplina, porque ninguém começa acertando, ninguém começa tocando espinha de bacalhau no clarinete, que é um clássico, né, do clarinete. Você começa tocando mesmo parabéns para você, as coisas simples, e aí você vai melhorando com o tempo. E é uma coisa que você é imperceptível. Você mesmo fala assim, caramba, eu tinha dificuldade de tocar isso aqui, eu agora estou tocando esse clássico, não acredito. E a vida é assim para todo mundo. Você, quando aprende a dirigir, você começa deixando o carro morrer, daqui a pouco você está dirigindo, dando marcha ré, estacionando. No instrumento não é diferente. Então, eu aconselho para que eles não desistam, não se entreguem, porque a escola, além de dar um suporte teórico e prático muito bom, com professores excelentes, eles te dão confiança, eles te passam confiança. Porque, na verdade, às vezes você está tocando, se você começa a tomar porrada, receber crítica, você fica com medo de errar. E o erro também faz parte do aprendizado, até que chega um momento que você não vai errar mais porque você já atingiu um grau de excelência. Mas o erro faz parte do aprendizado. É errando que você vai corrigindo as falhas, e foi isso que o professor fez e faz até hoje. Agora, as falhas elas vão ocorrendo a cada nível que você vai galgando, né? Você vai atingindo alguns níveis, aí o grau de dificuldade aumenta e você vai corrigindo essa falha, mas não pode desistir. E é isso que eu fiz. E hoje eu tenho um domínio bom no instrumento, estou melhorando, estou num nível que eu considero intermediário e eu quero chegar no nível de excelência no instrumento, para dominar. Então, a escola Nova Aliança, ela tem um sinônimo para mim, se fosse para colocar uma palavra para a escola, é qualidade. A escola tem uma qualidade incrível e, nossa, vocês não conseguem imaginar, num cantinho aqui de Guarulhos, na Faria Lima, você não imagina que aqui tem um cantinho onde tem algo que vai fazer você brotar para a humanidade em termo musical. Aqui tem qualidade no que faz, os professores são excelentes,
a começar do Vinícius, uma pessoa maravilhosa. Não só ele, mas tem aqui o filho dele, tem a esposa. Além da família dele aqui, você começa a fazer parte dessa família. E o sinônimo para essa escola, e um nome para essa escola é qualidade. A escola é excelente. Então, eu indico para você que queira começar, não desista. Se você tem um desejo de aprender um instrumento, a arte musical, ela é incrível, incrível. Ela transforma a vida da gente. Eu não sei o que seria da minha vida sem a música. Que a música, ela me leva a Deus, porque através dos louvores, através de tocar uma música instrumental, louvando a Deus, eu consigo ter um contato com o Criador. E através dessa arte, ela me emociona, né? Porque às vezes, assim, quando é que eu consigo ter esse contato com Deus? Quando eu faço uma oração forte, nós temos contato com Deus. Quando você toca uma música, Deus fica feliz. E ele fica tão feliz que ele devolve isso para você. Então, quando você está numa caverna, que você grita, você ouve o eco do seu grito. Então, quando você está tocando uma música para Deus, Deus devolve para você isso daí. E devolve numa coisa que é uma emoção tão forte. Então, eu acho isso incrível quando eu toco. Ou uma música que faça eu lembrar de alguém, né? Eu usei para minha mãe, que já é falecida. Quando eu toco uma música que ela gostava, eu sinto que ela devolve de algum lugar isso para mim. Então é bom, a música ela faz bem. Quando você está tocando, você consegue se desconectar dessa atmosfera aqui terrestre, dessa coisa física, e você passa para um lado espiritual, que eu posso dizer assim, um lado incrível, que a música ela realmente transforma a vida das pessoas. Não deixe de lado, se você tem essa vontade, esse desejo, esse sonho de poder praticar um instrumento. E Caetano Veloso ele fala numa música dele que ele fala assim: como é bom poder tocar no instrumento. É bom poder tocar um instrumento. É bom poder falar linguagem musical, ter contato com o outro. Então a escola a Nova Aliança, ela promove tudo isso. Contato com pessoas, você tocar para poder ter contato com Deus, contato com as pessoas, você ter viver numa atmosfera diferente. Então não perca essa oportunidade, porque eu sou muito realizado, muito feliz, é uma das coisas que melhores, das coisas melhores que aconteceram em minha vida, em termos de aprendizado, foi poder aprender a tocar clarinete, a poder pegar uma partitura e ler, a poder estar ao lado de pessoas que só fazem com que eu evolua na minha vida. Então, venha para cá, venha tocar comigo aqui, com o Vinícius, com o Perácio, venha fazer parte dessa família chamada Nova Aliança.